Olá, bom dia. Hoje é dia 21 de agosto, segunda-feira, está no ar o seu Bom Dia Jacareí, o telejornal da TV Pública da cidade. Na edição de hoje, você vai ver que 13 milhões de brasileiros são portadores de doenças raras. Veja as dificuldades de obter medicação para elas na rede pública. E conheça ainda a história da comunidade Mississippi, que passa por um processo de regularização fundiária. No segundo bloco, José Donizete Martins vai contar sobre os desafios de atuar na Defesa Civil e falar sobre os 40 anos do órgão. Mas agora vamos receber o jornalista Rodrigo Romero, que traz os seus destaques aqui para esta segunda-feira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Sibeli. Bom dia. O meu destaque hoje é uma informação da Prefeitura que foi publicado no Boletim Oficial de sexta-feira, o lançamento do Serviço de Informação ao Cidadão, que é um serviço que vai funcionar no site da Prefeitura, que vai permitir à população jacariense solicitar alguns documentos para secretarias de acordo com a demanda da população. Então, se você quiser, por exemplo, algum documento da Secretaria de Esportes ou da Infraestrutura para ver como é que está o seu bairro, a Prefeitura agora vai ter esse serviço de informação. Já vai filtrar ali e encaminhar para a Secretaria específica. Isso, vai filtrar para a Secretaria específica, tem um prazo de 20 dias para a resposta e durante esses 20 dias a população que vai ter que fazer um login, uma senha de usuário, vai poder acompanhar como é que está esse recurso. Então é mesmo um serviço de transparência do governo que foi lançado agora, vai começar hoje, na segunda-feira. Na parte de cima do site da Prefeitura vai estar escrito Serviço de Informação ao Cidadão, que a população vai poder usar. Quer dizer, já facilita. Você já tem o Atende Bem, quando as pessoas chegam até a Prefeitura, muitas pessoas procuram o Atende Bem, mas agora também na internet já pode ser ali resolvido e encaminhado várias demandas para a Prefeitura. Isso vai ser um serviço até vinculado ao Atende Bem. A população tanto pode ir agora no Atende Bem, que fica na sede da Prefeitura, e também acessar o site e cadastrar e fazer seu pedido de documentação. Muito bem. É isso aí. Mais um serviço, então, você que está nos acompanhando, entre lá no site da Prefeitura e você vai encontrar, então, Serviço de Informação ao Cidadão. Serviço de Informação ao Cidadão, onde você poderá encaminhar as suas demandas para a Prefeitura de Jacareí. Agora vamos falar sobre um tema, é um tema muito delicado, são 13 milhões de brasileiros que têm alguma doença rara. Desses, 75% morrem ainda na infância. As dificuldades foram apontadas durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais em Brasília. A estimativa é que 6% da população brasileira tenha alguma das 6 mil doenças raras, que são incapacitantes, crônicas e têm componente genético. E para piorar, faltam remédios. Veja na reportagem da Rede. Os participantes da audiência mostraram que 13 milhões de brasileiros têm doenças raras. São problemas incapacitantes, crônicos, com um componente genético e que matam 75% das crianças portadoras. Além da falta de estrutura para tratamento no SUS e o diagnóstico tardio, existem outras dificuldades. Desconhecimento dos profissionais de saúde. O paciente roda inúmeras clínicas sem fechar um diagnóstico. Deficiência, portanto, na formação do médico, no ensino universitário, carência dos centros de referência e, portanto, nós precisamos desses centros bem montados no país. Os especialistas dizem que as doenças são raras só no nome, porque 1/3 das internações pediátricas em prontos socorros são derivadas dessas doenças. Mas com medicamentos de alto custo, não se tornam prioridade. E aí, em muitos casos, é preciso recorrer à justiça para conseguir o tratamento. Nós temos casos de medicamentos para doenças raras, de tratamentos, por exemplo, mucopolissacaridose tipo 1. O registro na Anvisa se deu em 2005. Até hoje, um paciente com mucopolissacaridose tipo 1 precisa entrar na justiça. Não é o melhor caminho, com certeza. É o único caminho do paciente. Se cada um se colocasse no lugar do outro, muita coisa seria evitada no nosso país. Os corruptos pensariam 2 vezes antes de desviar verbas da educação e da saúde. O judiciário pensaria 2 vezes antes de emitir uma sentença dizendo não vou fornecer esse medicamento porque o valor desse medicamento é o preço de um apartamento. Estou aqui, portanto, para clamar pela vida, não apenas a minha e dos pacientes de mucopolissacaridose da Paraíba ou do Brasil, mas também de todos os doentes raros.
e graves do país, que estão sofrendo com a constante ameaça à sua integridade física, em virtude de descaso do poder público. Os participantes também cobraram uma resolução dos órgãos de saúde para facilitar a pesquisa de novos medicamentos. Hoje nós temos no mundo em torno de 600 pesquisas clínicas para doenças raras e genéticas, enquanto no Brasil nós temos 32 pesquisas neurozenatos de metabolismo. Eu acredito em muito pouco. Não há como alegar dificuldade financeira para a compra de medicamentos para quem é portador de doença rara, num país que paga auxílio moradia para senador, num país que paga auxílio moradia para procurador, para ministro, para desembargador, num país que tem sobrado dinheiro para uma série de outras coisas. Bem, a situação difícil para os portadores de doenças, né, 13 raras. milhões. 13 milhões de brasileiros com doenças raras. É um número bem grande. Imagina, são doenças crônicas, são doenças incapacitantes e eles têm dificuldade de conseguir remédios na rede pública. É uma situação muito complicada. E muitos fatores, né? Falta desde a formação, como uma das pessoas apontou na audiência pública, para fazer diagnósticos precisos, falta pesquisa para desenvolvimento de remédios no país e falta também o remédio para quem já tem o seu diagnóstico e não consegue acessar. Na rede pública, provavelmente são remédios muito caros, tratamentos muito difíceis de ser realizados. A saúde no Brasil é um problema desde sempre, né? A gente nunca viu a saúde no Brasil em boas condições. E como você falou e até a entrevistada disse, a formação universitária é muito carente, a educação também piora e por conta disso, como consequência, nesse dominó que vai caindo, o diagnóstico fica prejudicado. E até como o senador Cássio Cunha Lima disse, como é que pode faltar dinheiro para esses diagnósticos, para essa pesquisa, enquanto os senadores, os procuradores recebem auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio alimentação, que geram aí bilhões de reais por ano com toda essa estrutura, com assessores, com funcionários comissionados, e daí não tem dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Então é uma situação meio absurda, né, que o Brasil tem que se virar com essa situação, né? Precisamos canalizar melhor os nossos recursos públicos. E, mudando de assunto, que temperaturas vão apontar os termômetros hoje e amanhã? Confira na previsão da Clima Tempo. Pois é, Sibeli, Rodrigo, depois de um final de semana de chuva na cidade de Jacareí, a segunda-feira será de um dia bastante frio, céu encoberto e garoa em boa parte do dia. Depois da virada que o tempo deu na semana passada, a nebulosidade permanece. E a umidade relativa do ar, por conta disso, vai estar bem alta, em 95%. Quase estamos dentro de um aquário, assim, cercado de água, com 91% de chances de chuva. A mínima fica em 13 graus e a máxima não passa dos 19. Já amanhã, o tempo continua frio e cinzento. Vai haver muitas nuvens e a umidade do ar permanece lá em cima, em 93%, mas dessa vez sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 12 graus de mínima e 21 de máxima, subindo um pouquinho mais a temperatura. E essa umidade toda aumenta a nossa sensação de frio, né? Fica mais úmido, mais molhado e a gente vai... A gente pediu chuva, durante todo o mês de julho pedimos chuva, o tempo estava muito seco. Agora que a chuva chegou, nada de reclamar. É isso aí, muito bem. Bom, agora que você já viu a previsão do tempo para hoje e amanhã, fique atento, pois é hora de conhecer a localização dos radares móveis em Jacareí. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas Das Letras, Pensilvânia, Major Acácio Ferreira, Ademar Pereira de Barros e Lucas Nogueira Garcês, e também na Rua Bom Jesus. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Dom Pedro I, Malek Assad, Elmira Martins Moreira, Maria Augusta Fagundes Gomes e também nas ruas Tiradentes e Padre Eugênio. E conheça agora um pouco mais da história da comunidade Mississippi, que passa por um processo de regularização fundiária. O local surgiu há 45 anos e a partir da ocupação de uma família que até hoje está no local. Veja na reportagem de Lucimara Nascimento.
A história da comunidade Mississippi está intimamente ligada com Dona Geralda Fernandes de Paula, hoje com 83 anos. Levada ao local há 45 anos, com ordem do prefeito Malek Assad, ela, o marido, 6 filhos e um barraco de madeira, sem saber, foram a pedra fundamental da ocupação na margem do Rio Paraíba, aos pés do Jardim Flórida. O tempo passou, Dona Geralda teve mais um filho e a comunidade foi crescendo. E ela viu a sua família ser misturada a várias pessoas que chegaram ao local. Hoje, seus filhos, netos e bisnetos compõem parte das 172 famílias que moram aqui na Mississippi. Mas lá atrás, a vida não era fácil. Minha casa era um barraco de madeira. Depois que foi feito essa casa aí. Não tinha água. Quando eu passei a morar aqui, né, eu pegava água no vizinho, lá no saúde onde meu filho ia buscar o carrinho, piruzinho, sabe? Levava o tambor e trazia. Não tinha lavar roupa, lavava no Paraíba, louça no Paraíba, pegava para tomar banho a água do Paraíba. A criançada gostava porque nadavam no Paraíba, na beira do Paraíba. Entre essas crianças estava a passadeira Lenita, que hoje é nora da pioneira. Por nós, aqui nós não deixamos, porque a gente, principalmente nascemos aqui, né? Estamos aqui, minha família, minha sogra, minhas cunhadas, tudo mora aqui. E a história da Dona Geralda e de sua família se repetiu. Mais de 26 descendências familiares moram há mais de 30 anos na comunidade, onde construíram suas vidas, onde não tinha nenhuma infraestrutura. Só tinha barro aqui, pau aqui, ó. Naquelas enchentes que deu aqui, a enchente foi lá no mercadinho, lá em cima, lá. Nós ficamos tudo dentro dessa água aqui, a água passou aqui, ó. Aí, a partir disso aí, a gente foi se arrumando direitinho, depois foi conseguindo colocar a água, conseguiu colocar a luz. Então, hoje em dia, a gente está aqui nesse paraíso aqui, assim, hoje em dia. Quando cheguei aqui há 35 anos atrás, era tudo diferente. A estrada aqui era terra, tinha 2 bicas de água só, o povo pegava água, uma bica aqui e outra lá na ponta. Não tinha luz, não tinha nada. Hoje é asfaltado, tem luz, internet, telefone residencial, hoje tem tudo. A gente é da associação, foi da associação, briguemos pela luz. Então, na época do Telmo, aí foi puxada a luz, depois veio o calçamento e a água. É verdade. Hoje a Mississippi tem água e luz, que chegaram na década de 1980, telefone, internet, mercadinho, bares e igrejas. Mas ainda falta algo: a regularização que vai possibilitar que os moradores tenham a escritura das casas e cobrar pelos seus direitos. Aqui nós paga tudo, né? Paga tudo. Paga água, paga esgoto, paga internet. Paga imposto, que a gente paga também, não paga para a prefeitura, agora nós vamos começar a pagar. Aí nós vamos ser mais dignos, né, do terreno que nós temos. E essa dignidade vai além. Com os documentos das casas, os moradores esperam fazer melhorias nos imóveis. Até as casas aqui vai melhorar mais, né? Depois que vir documento, todo mundo vai investir nas casas, né? Que a turma tem medo, não sabe se tira, se fica. Pelo menos a gente paga o IPTU, pelo menos a gente dá da gente, né? Uma coisa que a gente pode arrumar, né? Porque a gente até agora a gente não podia arrumar nada, tá quase caindo a casa. Tem muita moradora, que a minha, por exemplo, a minha tá bem arrumadinha, quintal, tudo. Mas tem muita gente aí que as casas tá muito ruins, né? Aí tem que pelo menos ter o documento pra gente poder arrumar, né? Tem que fazer aqui esse portão aqui, não fiz porque eu estou esperando, porque eu faço parte da associação, então eu, como faço parte, não posso desobedecer a ordem. A regularização já foi iniciada em junho e está na fase de contratação da empresa que vai realizar as obras no local. Na reunião que anunciou o processo, o prefeito Isaías Santana comunicou que os moradores que puderem permanecer no local terão suas escrituras até 2019, mas eles já sonham com mais. Eu queria um posto médico mais perto, no caso desse terreno vazio que está aí. Eu espero que ter um posto de saúde aqui para nós, que todos os bairros têm um posto de saúde. E aqui nós não tem nada aqui. Por exemplo, eu estou doente, eu preciso de ir lá no São Lázaro, lá em cima. Meu sonho agora é deixar aqui para minha filha. Mas mesmo sem a regularização concluída, uma coisa é certa:
A comunidade Mississippi reúne um conjunto de pessoas que a amam. Sou muito feliz aqui, graças a Deus. O único lugar mais feliz que aqui não tem. Para mim é o único lugar melhor. Aqui eu gosto muito daqui. E aqui é a nossa vida. Ninguém quer sair daqui. Eu quero morrer aqui. Que bela matéria da Lucimara, hein? É um tema... 40 anos essa comunidade está ali, crescendo, você vê que já tem várias gerações e agora, enfim, depois de tanto tempo, passando por um processo de regularização, comunidade do Mississippi, que antigamente, quando eu era pequeno, a gente falava favela do Mississippi, hoje está urbanizado, está no centro da cidade, né? A cidade cresceu muito, muito bonita a matéria, as pessoas contando um pouco da sua história. Depois de 45 anos, finalmente começou o processo de regularização fundiária, vai terminar ainda em 2019, mas realmente é uma... imagina você, depois de 45 anos, ter realmente a documentação toda finalizada do seu terreno, o pessoal ali está bem satisfeito. E agora que vamos ter esperanças também de outros investimentos ali, como o pessoal está pedindo, uma unidade de saúde e outras coisas mais. Começou como um bairro totalmente irregular, né? Faltando documentação. Você vê na reportagem a carência das pessoas pedindo posto médico, mas não querendo sair dali, porque construíram a vida ali, se formaram ali, os filhos nasceram ali. Então é tem uma história de vida. Tem uma relação com o rio, né? A cidade hoje, Jacareí, às vezes a impressão que a gente tem é que a cidade está de costas para o Rio Paraíba, né? Porque o rio corta a cidade, mas a gente não desenvolve muito uma relação com o rio. Algumas pessoas sim ainda pescam, mas ali você vê que eles contam a memória deles. O rio está muito presente na memória, desde pescar, as crianças que brincavam no rio, vivem na beira do rio também, já sofreram com enchente ali bastante. E muita gente que mora em Jacareí nem sabe que existe esse bairro no Mississippi, nem sabe onde fica o bairro. Então é realmente uma bela reportagem da Lucimara. Muito bem, parabéns à nossa colega Lucimara Nascimento. E depois do intervalo vamos receber José Donizete Martins Toledo, que é o gerente da Defesa Civil de Jacareí. O assunto são os desafios do órgão na cidade. Voltamos já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, já está aqui com a gente o Donizete Toledo, que é o gerente da Defesa Civil de Jacareí. Tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindo aqui ao Bom Dia Jacareí. Donizete, o que faz a Defesa Civil? Porque a imagem que a gente tem é que a Defesa Civil atua quando tem enchente, aquelas enchentes, tal, a água sobe, o pessoal fica pendurado nos telhados da casa. As calamidades públicas. As calamidades, né? Isso. Mas imagino que a Defesa Civil deve fazer muito mais do que isso. Explica pra gente o que não tenha dúvida. A Defesa Civil ela foi criada com 4 itens, né? Primeiramente, nós fazemos o trabalho de prevenção. Qual é esse trabalho de prevenção? É um trabalho que nós monitoramos as áreas de risco que nós temos no nosso município. Então nós temos um município aqui que nós temos muitas encostas, né, e córregos, então nós fazemos o monitoramento. Caso venha acontecer algum desastre, nós vamos fazer o socorro disso aí. Nós vamos fazer o socorro desse desastre. E após esse socorro, tentar minimizar essas circunstâncias, né, tentar ajudar a população com materiais, digamos assim, colchões, cobertor, cestas básicas. Então esse é o trabalho da Defesa Civil. Esse material vocês arrecadam entre a população? Não. Esse material nós temos tanto com o município como com o Estado. Então nós temos, digamos assim, o Estado, pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, ela fornece material que seria colchonetes, cobertores, travesseiros e alimentação. Só que quando acaba isso daí, a Prefeitura também nos auxilia. Digamos assim, no caso de alimentação, é usado da Prefeitura, depois o Estado repõe esse material. É claro que é tudo feito documentado. Nós temos que apresentar provas que houve aquele desastre, houve aquela enchente, para que a gente possa conseguir esse material de volta. E após isso que eu falei para vocês de minimizar, nós também, a Prefeitura, a Defesa Civil, no caso, juntamente com a Prefeitura, faz a reconstrução desses locais, né? Então, são 4 fases, né? Que é a fase de prevenção, de socorro, de minimizar, e a outra fase que é de reconstrução do desastre acontecido. Toledo, a gente
Defesa Civil de Jacareí completou 40 anos. Nós vamos conhecer um pouquinho mais desse órgão que atende a população nos momentos mais difíceis, como você falou aí. Conheça agora um pouco mais sobre a sua atuação na reportagem de Rudmila Rodrigues. Desastres naturais, enchentes, deslizamentos e incêndios. É nessas horas que a Defesa Civil se torna indispensável. Ela é a linha de frente que atua em situações críticas, nas primeiras ações e estratégias, tudo visando a proteção da população. Mas o seu papel vai muito além. Começa na prevenção, passa ao alerta à população, até chegar no atendimento às vítimas. No Brasil, a Defesa Civil é dividida em 3 níveis: nacional, estadual e municipal. Em Jacareí, a Defesa Civil existe há 40 anos. Atualmente opera com 10 agentes, 2 viaturas de monitoramento e atendimento à população, além de um bote e um barco para resgate às vítimas. O trabalho da Defesa Civil aqui em Jacareí, como em todo lugar do Brasil, é um trabalho em 4 aspectos globais. Ela faz o trabalho de prevenção, um trabalho de socorro, um trabalho de assistência e um trabalho de recuperação. Então, digamos assim, nós fazemos o monitoramento da cidade em áreas de risco, morro, área de córregos, Rio Paraíba. Esse é o trabalho da Defesa Civil, para que as pessoas que ali moram, as pessoas que convivem próximas a essas áreas, sejam monitoradas pela Defesa Civil e seja orientada a respeito do perigo que existe. Ainda segundo o gerente, caso haja algum desastre em solo ou água, a Defesa Civil entra em ação. Ela vai fazer o socorro desses moradores, tá certo? Após o socorro, nós entramos com a área assistencial, procurar ajudá-los no meio de fornecer a eles o que eles precisam dentro das condições momentâneas. E após isso também, a recuperação da área, através de outras secretarias da Prefeitura que vêm fazer o trabalho de limpeza e até a reconstrução daquele local afetado. Uma dessas ocorrências aconteceu no início do ano no Rio Comprido. A água invadiu ruas e casas durante enchente e a Defesa Civil atuou no socorro às famílias. Outra ocorrência marcante foi citada pelo agente Torres na escola do Jardim Paraíso. Na escola foi uma coisa bem mais grave, porque lá atingiram várias casas, né? Foi um vendaval, uma coisa que nunca aconteceu em Jacareí. O único ano que aconteceu foi no ano de 2009, que aconteceu um vendaval no Pedramar. Mas como esse que aconteceu no Jardim Paraíso, da escola do Jardim Paraíso, nunca teve. Foram telhas com caibro de mais de 50 quilos que voaram a 300 metros e caíram em cima das casas. A sorte que não atingiu ninguém, mas atingiram o telhado, atingiu o carro, atingiu o muro, caiu o poste. Enfim, foi um caos só que teve lá no Jardim Paraíso. Aí nós fomos acionados pela população mesmo. E nesse dia aconteceu uma chuva muito grande, muito intensa. Né? Teve ocorrência no Jardim Pitoresco, teve ocorrência no Rio Comprido, e quando nós estávamos no Pitoresco, é que nós fomos acionados lá para a escola do Jardim Paraíso. E é aí que a gente viu a dimensão da gravidade. Né? Foi tão grave que nós tivemos que interditar toda a parte de cima da escola. O primeiro andar da escola foi todo interditado pela Defesa Civil. O que para você representa o seu trabalho? Representa um dever cumprido, né? O trabalho da Defesa Civil ele nunca acaba, né? Então a gente, que nem nessa ocorrência do Paraíso, foram dias a gente indo lá todos os dias, né? Aí depois de tudo resolvido, a gente falou, que bom que a gente conseguiu resolver parte do problema, né? Porque o problema natural, o desastre natural, ele vem da natureza, então não tem como a gente prever, né? Então assim, acontece de repente. Mas é uma sensação muito boa do dever cumprido, de ter ajudado as pessoas, né? Porque a gente chega no local e as pessoas se sentem um pouquinho mais seguras porque sabem que a gente está lá para ajudar. De acordo com o gerente, além dos trabalhos nas ocorrências, a Defesa Civil também realiza ações de prevenção junto à comunidade. O trabalho de prevenção que nós realizamos é você fiscalizar, mapear as áreas de risco. Quando nós mapeamos essas áreas de risco, nós enviamos as secretarias responsáveis em fazer a infraestrutura nesses locais. Então, a Defesa Civil, ela sempre está trabalhando no lado preventivo, que é o mais importante. Então, nós procuramos conhecer onde estão os problemas, tá certo?
conversamos com os moradores e passamos isso aos órgãos competentes. Os órgãos competentes, dentro das suas condições, vão fazendo as melhorias nessa localidade. Então a gente mostra um pouquinho do trabalho da Defesa Civil nas escolas municipais para os alunos até o 5º ano, porque isso está previsto em lei. Né? A lei da Condec ainda de Jacareí está previsto fazer esse trabalho de prevenção nas escolas até o 5º ano. Então a gente tem uma cartilha, essa cartilha a gente busca lá na Defesa Civil do Estado, que eles dão para a gente, e nessa cartilha tem jogos, tem desenho, e tem explicando tudo o que a Defesa Civil faz. E você pode entrar em contato com a Defesa Civil por meio do telefone 199. Esse telefone, ele fica 24 horas no ar, nós temos as nossas equipes lá que atendem às ocorrências e essas ocorrências são transmitidas para os agentes que estão fazendo o trabalho de monitoramento referente a essas áreas de risco. É muito importante que eles entrem em contato com nós quando estão precisando realmente, estão vendo que estão em perigo. Tá certo? Olha, minha casa aqui deu uma chuva forte aqui, eu estou sentindo que ela, uns estronos aqui diferentes. Na hora a Defesa Civil vai até o local, se for o caso, ela vai retirar os moradores daquela localidade, vai prestar uma assistência. Qualquer problema chama a Defesa Civil, né? Não deixe para a última hora, né? É isso que a gente faz. Muito bem, Toledo, parabéns pelo trabalho da Defesa Civil, parabéns pelos 40 anos do órgão e parabéns pelo trabalho de vocês também, que é um trabalho muito bonito, um trabalho que ajuda as pessoas. Agora eu quero te perguntar, vocês falaram que são 10 agentes. Sim. Em épocas como janeiro, fevereiro, que chove, acontecem várias calamidades simultaneamente, como é que vocês fazem? Sim, nós estamos com 10 agentes, é claro que se for um caso de urgência, nós vamos entrar em contato com a nossa Guarda Civil, tá certo? Que muitos que estão ali têm um curso não aprimorado como nós temos, mas tem bastante conhecimento. Então nós vamos solicitar o apoio da Guarda Civil e também do nosso Corpo de Bombeiro, ou então, em último caso, até da Polícia Militar. Então, digamos assim, que Jacareí, além dos agentes da Defesa Civil, nós temos a nossa Guarda, nós temos o nosso Corpo de Bombeiro e nós temos também a nossa Polícia Militar, que se você verificar em lei, justamente é para esse tipo de evento em ocasiões de desastre. Mas é claro, né, nós estamos trabalhando aí para melhorar mais futuramente, né, se Deus quiser a gente vai ter mais agentes, mas no momento nós estamos nessa luta com o que nós temos aí, a gente tem que enfrentar o que a gente tem. Toledo, quais são as principais ocorrências, quais são as maiores ameaças à questão da segurança e aqui na cidade de Jacareí que demanda a atuação de vocês? Sim, nós temos um trabalho, né? Nós temos vários tipos de trabalho. Nós temos uma comissão de engenheiros que ficam à disposição da Defesa Civil. Nós temos 3 engenheiros, tá certo? Engenheiro civil. Esses engenheiros fazem um trabalho de vistoria junto com os nossos agentes e, digamos assim, nós temos problema de córregos, né? Nós temos aqui vários córregos aqui, onde várias residências ficam próximos. Então, os nossos engenheiros acompanham até esses locais para verificar a área de risco, se existe a possibilidade daquele imóvel estar para cair, se existe um problema da encostas. Nós temos também casas em morros, né, que seriam encostas, que principalmente agora com a época de chuva acumula-se água ali. E essas são as ocorrências que a gente fica, digamos assim, alerta, né? Só que o que nós fazemos quando acontece isso? Sempre temos uma equipe para monitorá-las. Então as preocupações que nós temos são com encostas e córregos. Referente às inundações ou enchentes que acontecem no centro da cidade, nós sabemos que isso aí é apenas uma questão de drenagem, né? Essas águas que caem em janeiro, fevereiro, março, nós ficamos preocupados, enche a cidade aqui, porque a cidade é cercada por encostas, mas nós sabemos que dependendo da drenagem que existe, das limpezas de bueiro, logo essa água vai embora, né? Mas a maior preocupação que nós temos realmente é com os córregos, as casas ribeirinhas que nós temos no Mississippi, que nós temos no Rio Comprido, que nós temos no Jardim do Vale, e as casas que ficam em costas e morros, né? Principalmente bairros tipo Pitoresco, Panorama, são bairros que realmente nos preocupam e a gente fica em alerta. Na matéria a gente viu na reportagem a questão desse trabalho que vocês fazem também de prevenção e conscientização. Você acha que às vezes esse trabalho ele é mais difícil até do que você ir lá na hora e fazer um resgate? Sim, não é fácil. Realmente você conseguir comover ali o cidadão ali que ele está em área de risco, aí você acaba entrando
como digamos assim, na situação dele. Ele fala, moço, eu não tenho outro local para ir, o único dinheiro que eu tenho para comprar é nesse terreno aqui, eu construí aqui. E você vê as condições ali, você chega, você avisa, você fala que é perigoso. Ele plantou bananeira, né? Você planta uma bananeira numa encosta, ela acumula muita água. Às vezes tem árvores tipo mangueira, abacateiro, essas árvores acumulam muita água ali. E realmente há uma resistência por parte deles. E as condições dele não ter para onde ir. Então é difícil você conseguir comovê-lo. Às vezes ele invadiu uma área. Claro que quando invade uma área nós entramos com os órgãos responsáveis da prefeitura. Mas assim, é difícil, não é fácil tirá-los, não é fácil convencê-los. Mas o que nós fazemos? É esse trabalho de monitoramento. Nós sempre estamos passando por ali, procurando ver o que está acontecendo. Mas é difícil tirá-los, realmente é um trabalho árduo. E você tem que conversar muito, e você tem que deixar o telefone 99 para que eles liguem para nós. Mesmo sabendo que eles estão em áreas de risco e estão em área perigosa, nós voltamos ali e procuramos orientá-los novamente para que não aconteça nada, porque o principal da Defesa Civil é preservar a vida, né? Então esse é o nosso trabalho, mas que é difícil convencê-los, é difícil, não é fácil. Toledo, eu vou dar um tempinho aqui na nossa entrevista, porque agora a gente vai conhecer as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí, nesta segunda-feira. Opa, muito bem, as vagas do PAT, agora sim, apareceu a Cibele ali, mas nós temos uma vaga de estágio para auxiliar administrativo lá no PAT. Também temos uma vaga para borracheiro. O PAT oferece ainda uma vaga de operador de tratamento de água e esgoto. Essa vaga está desde a semana passada lá, Cibele. Tem também uma vaga para vendedor interno. Essas são as vagas do PAT. Temos mais alguma vaga? Vamos lá, nossa produção. Não, essas são as vagas. O PAT fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, e funciona das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Você então que está procurando uma nova oportunidade de trabalho ou que não está trabalhando, procure o PAT, deixe o seu currículo, se cadastre para as vagas que são oferecidas lá. Muito bem, vamos continuar conversando aqui com o Toledo, da Defesa Civil de Jacareí. Toledo, tem algumas pessoas perguntando aqui no Facebook em relação ainda ao número de 10 agentes. Se existe alguma determinação constitucional, alguma proporcionalidade de números de agentes com o número de população da cidade. Como é que é estabelecido esse critério? Então, é claro, né? Quanto mais a gente tem, claro que seria bem melhor para a Defesa Civil, para a Prefeitura, não tenha dúvida. Mas é como eu falei, além dos 10 agentes, nós temos a nossa Guarda Civil, que sempre nos apoiou. Existe um projeto aí, futuro aí, do nosso secretário, tá certo? Está trabalhando para que a gente consiga futuramente aí concluir um concurso público para mais agente. Mas na atualidade, o que nós temos lá, nós estamos conseguindo fazer o trabalho de Jacareí, a manutenção de Jacareí. E é como eu acabei de falar, é claro que se tiver mais, sempre é melhor, a gente né? É melhor, tá certo? Mas o que a gente tem, nós estamos conseguindo fazer o trabalho, nós estamos conseguindo a meta que é determinada pela Defesa Civil de Jacareí. Toledo, no começo a Cibele estava falando da questão do período de chuvas. Realmente é um período que demanda mais cuidado, porque tem mais ocorrências, né? Sim, por causa sim. da chuva, deslizamento, enchente. Mas ao longo do ano, vocês também atuam muito com, vamos dizer, planejamento e outras questões. Como é que está o planejamento para o próximo verão nosso aí? Então, além da chuva, nós temos o problema também de estiagem, né? Que é o fogo e mato aí que acontece. Quando não chove, pega o fogo e mato. Principalmente nessa época agora de chuva, o fogo e mato é constante. O nosso corpo de bombeiro tem nos ajudado muito, tá entendendo? Sobretudo aqui na beira das rodovias, rodovias, muito comum. sendo tanto rodovias federais como estaduais, acontece muito. E o nosso trabalho, nós vamos também, nós tivemos agora recentemente um incêndio que nós fomos aí no viveiro municipal, contou com a equipe da Defesa Civil, tá certo? Que são aqueles fogo baixo, né, que nós conseguimos trabalhar, né? Nós temos equipamento para fogo baixo. É claro que durante o ano nós ficamos monitorando e ficamos fazendo um trabalho pensando já nas enchentes, né? O nosso trabalho, a preocupação são as enchentes que começam a ocorrer agora em dezembro e vai até março. Então nós fazemos sim um trabalho sério, sim. Nós estamos agora fazendo um cadastro de todas as áreas de risco de Jacareí, dos bairros que nós temos aqui. Existe um projeto futuro aí de nós trazemos para cá o IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica, juntamente com o Instituto Geológico, para verificar com mais clareza essas áreas de risco. Como que estão essas áreas de risco de Jacareí? Melhoraram, pioraram, estabilizaram? Esse é o trabalho da Defesa Civil que ela está fazendo
para que nós possamos futuramente concretizar a respeito das áreas de risco, né? Toledo, no começo do ano, uma das primeiras pautas que a TV Câmara fez esse ano foi a enchente lá no Rio Comprido, lá no final do Rio Comprido, que é uma área que está no limite entre 2 municípios, entre Jacareí e São José. A gente viu aí na matéria também. O que está sendo feito ali para aquela região, para que no começo do ano que vem a gente não tenha que viver aquela situação de novo? Sim, ali o Rio Comprido, o problema ali seria próximo ao córrego, né? É um local invadido, né? São moradias que já foram retiradas a moradores, mas retornaram novamente ali, é uma situação que a gente tem que estar sempre fiscalizando. Outras secretarias também, com assistência social. Sim, exatamente, exato. Nós temos apoio de todas as secretarias, sempre está apoiando a Defesa Civil de Jacareí. Nós fizemos ali um trabalho, juntamente com a nossa comissão de engenheiros, e essa documentação já se encontra na Secretaria de Infraestrutura para que possa fazer ali a manutenção da limpeza do córrego ali. Realmente, existe um terreno na cidade de São José dos Campos, um terreno particular, tá certo? Não é público, é um terreno particular, onde moradores, pessoas que trabalham com entulhos, depositavam entulho no local de declive. E esse entulho desceu e atrapalhou a calha do rio. Então a calha do rio, ela se formou ali um pântano, onde essa água expandiu-se e acabou inundando as casas próximas ali. Mas está sendo feito um trabalho sim, junto com a Secretaria de Infraestrutura. Nós estamos aguardando deles aí um trabalho futuro de limpeza ali para que a gente não ocorra o que aconteceu, né, no começo do ano. Agora, Toledo, você disse que vocês também ajudam na reconstrução das casas, é isso? Sim, a gente fala assim, a Defesa Civil, ela vai entrar em contato com os órgãos públicos, tá certo? Para que se faça ali uma reconstrução novamente. Vamos dizer assim, um exemplo, aqui em Jacareí, graças a Deus, não tem acontecido, né? Mas teve há uns anos atrás um problema de uma ponte que veio a cair aqui em Jacareí. E a Defesa Civil, juntamente com o Estado, conseguiu verbas para fazer a recuperação dessa ponte. Então a gente fala Defesa Civil porque essa verba vem via Defesa Civil, porque a Defesa Civil solicitou. Digamos assim, a cidade não tem condições de fazer essa construção, é entrado em contato com o Estado e o Estado fornece condições para que a gente faça a reconstrução dessa ponte. Tá certo? Então esse é o trabalho da Defesa Civil, ela realmente... Eu estava imaginando vocês carregando pedra já, levantando prédios. Sim. A Defesa Civil, os nossos agentes aí, os antigos aí, teve um trabalho no Panorama, que foram relocadas famílias que ali moravam em Costas, que são ali um morro, não sei se você o conhece, e essas famílias foram retiradas dali, e quem retirou foram os guarda-roupas, armário, cama, foram os agentes. Eles foram lá, pegaram, pôr nas costas e levaram para outras residências. Então os agentes fazem isso sim, aquele trabalho de formiguinha, de fazer esse trabalho de, se precisar, tirar assim, socorrer a pessoa, tirar no colo, pôr dentro dos barcos que nós temos, caso precise, nós temos os barcos, todos eles são concursados para dirigir, para fazer o... Né? Todo mundo habilitado, todo mundo capacitado para fazer esse trabalho. Sim, tem conhecimento, então se for preciso, eles vão colocar dentro do barco e vão tirar, se for para pegar no colo, nós vamos pegar no colo. O trabalho que nós fazemos é um trabalho de rua, sabe? Assim, eu trabalho diretamente na rua. O trabalho burocrático você tem que fazer, mas o principal da Defesa Civil é estar ali o dia a dia na rua, juntamente com os munícipes, sabendo da situação que está acontecendo. E eles nos procuraram, olha, nós estamos com um problema assim, assim, assado. Opa, vamos tentar resolver, vamos tentar verificar qual é a secretaria responsável. Então, esse é o trabalho da Defesa Civil, porque nós temos que preservar a vida. E não tem coisa mais importante que a vida, né? Então, é o nosso trabalho é isso aí. Toledo, parabéns pelo trabalho, parabéns também a todos os agentes da Defesa Civil. Deixa pra gente de novo o telefone da Defesa Civil, é o 199, o telefone da Defesa Civil 199, nós temos esse telefone que fica no ar 24 horas, nós temos agentes ali capacitados para orientá-los e se for o caso de socorro, é o 199 mesmo, não tem outro telefone, tá bom? Tá joia. Muito obrigado pela sua participação aqui. O nosso jornal vai chegando ao fim. Quer deixar mais algum recado para a população? Não, dizer à população que a Defesa Civil ela está à disposição dela. Precisando é só nos ligar, tá bom? Tá joia. Muito obrigado. Muito bem. Bom, Bom Dia Jacareí fica por aqui. Não se esqueça que ao meio-dia e às 11 da noite você pode rever esse programa. Também pode rever todos os programas em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Procure também as redes sociais da TV Câmara e da Câmara Municipal de Jacareí e acompanhe todas as informações do Poder Legislativo Municipal no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br.
E hoje, às 8 da noite, tem o programa Contraplano. A Patrícia Staffa conversa com a professora de ginástica Isabel Cassal. Ela vai falar sobre a prática chinesa Lian Kun. Veja o convite para o programa. Oi, gente. Eu sou Isabel Cassal, sou professora de Educação Física e sou percussora do Lian Kun aqui em Jacareí. Hoje nós estaremos falando sobre os benefícios dessa ginástica, uma ginástica terapêutica chinesa, o tempo que a gente está praticando aqui em Jacareí. E eu espero vocês aqui no Contraplano às 8 horas. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência. Agradeço também ao Betinho Zulu, a Silvana, o Milton, o João Paulo Machado, o Fênix, a Daniela, Erotildes, tem um monte de gente que entrou aqui. A Tamires Vick também nos acompanhando. Tamires acordando cedo para sintonizar a TV Câmara Jacareí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bom Dia Jacareí volta amanhã com todas as informações sobre a 26ª sessão de Câmara. Até lá!